Olá, meu povo maravilhoso, professora Ana Paula Blasucci, e hoje nós vamos falar de direito administrativo. Vocês me pediram uma aula de direito administrativo, fazendo uma revisão sobre a matéria, o que pode cair, o que é mais importante, o que eu devo saber para acertar uma questão. Na verdade, as 6 questões de direito administrativo. Pessoal, eu vou passar os pontos que vocês devem saber antes de ir fazer a prova da FGV, ok? Hoje você vai entender essa matéria que inicialmente tem cara de ser uma matéria mais difícil e tudo mais, mas você precisa saber que existe uma base do direito administrativo, que você consegue fazer as demais estudar os demais assuntos, fazer as demais questões quando você entende o direito administrativo. Então, a aula de hoje, eu não vou focar só em um assunto, porque eu quero que você acerte as 6 questões. Eu vou falar sobre o que mais cai dos assuntos, ok? Selecionei alguns assuntos aqui para vocês e aí nós vamos organizar, nós vamos anotar, memorizar isso daí e fazer tranquilamente a prova, sabendo que nós temos essa boa noção de direito administrativo. Muito obrigada pela audiência de vocês, parabéns pelo esforço. No feriado nós estamos aqui, querendo aprender um pouco mais. Vamos lá, pessoal, na tela. Vejam só, o primeiro ponto que eu trago para vocês é o artigo que mais caiu até hoje de direito administrativo. Qual foi o artigo mais cobrado até hoje de direito administrativo e que tem um tempinho que eles não cobram? Tem pelo menos 2 exames. Vejam só. A minha primeira aposta, dica de número 1, vamos colocar aqui em formato de dicas, que fica mais fácil. Dica de número 1 é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. O que diz o artigo 37, 19 da Constituição Federal? Quando se cria uma entidade, criação de entidades. Bom, pessoal, para início de conversa, nós temos que saber que existem as autarquias, as fundações públicas, que podem ser de direito público ou de direito privado. Nós temos as empresas públicas, e as sociedades de economia mista. Ok? Bom, elas fazem parte da chamada administração indireta. As autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Vocês não precisam decorar. A Caixa Econômica é uma empresa pública. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Não precisa decorar isso daí. Você tem que saber as características. E atenção, o que eu vou falar agora para você vai te ajudar a responder questões de outro assunto de direito administrativo. Se você não memorizou isso ainda, o momento é agora. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, que exercem atividades típicas, atividades próprias de Estado. As fundações públicas
podem ser de direito público ou podem ser de direito privado. Se forem de direito público, são pessoas jurídicas de direito público. Se forem de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado. Ok? As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público. De direito público. A sociedade, desculpa pessoal, direito privado, ok? Direito privado. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Então, atenção aqui agora. Atenção. Autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Fundações podem ser de direito público ou de direito privado. O enunciado da questão vai dizer: empresas públicas, sociedades de economia mista, sempre pessoas jurídicas de direito privado. Independem se prestam serviços públicos ou se exploram atividades econômicas. As empresas públicas e sociedades de economia mista sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Tá. Depois que eu falei isso daqui para vocês, que é muito importante, vejam só. Quando eu falo das autarquias, são pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas por lei específica. Criadas. Basta a lei específica e pronto. Criou uma autarquia. Gente, vejam, necessita de uma lei específica. Não pode criar por um decreto. Lei específica. E quando eu falo lei específica, é uma lei ordinária. Lei ordinária. Não é uma lei complementar. Então, a lei específica, que é uma lei ordinária, ela cria as autarquias. Ela cria as fundações públicas de direito público, que são autarquias fundacionais. Ela autoriza a criação das de direito privado, autorizadas e autorizadas. Então, vejam só, o que eu quero que você saiba. Todas as entidades da administração indireta, para serem criadas ou autorizadas, tem que ter uma lei ordinária específica. Todas. Você não vai colocar em prova lei complementar. Basta uma lei específica. A lei específica, ela já cria as de direito público. As autarquias, as fundações públicas de direito público são criadas por lei específica. As de direito privado, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas, as sociedades de economia mista são autorizadas. Professora, qual que é a diferença entre ser criada e ser autorizada? As autorizadas necessitam do registro na junta competente. A lei específica autoriza, por exemplo, a criação de uma empresa pública e precisa do registro. Então, esta é a diferença entre as criadas e as autorizadas. Necessita do registro. Ok? E para finalizarmos a nossa primeira dica, muita atenção. Por quê? Quando eu falo das fundações públicas, a área de atuação delas, não estou falando de criação, não estou falando nada disso, só a área em que ela vai atuar. A área de atuação será definida mediante uma lei complementar, ok? Será definida mediante uma lei complementar.
Então, vejam só, fizemos o esquema do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Vamos aqui, mais uma vez, fazer a leitura e você vai memorizando. Eu quero que você fale em voz alta aí na sua casa. Você não pode se esquecer disso, principalmente sabendo quais são as de direito público, quais são as de direito privado. Vai te ajudar em vários assuntos. Vamos lá? Primeira dica, dica de hoje. Artigo 37, de número 19. Criação de entidades. Para criar qualquer entidade da administração indireta, necessita de uma lei específica, que é uma lei ordinária. Vamos lá. Ô Viviane, todas as empresas públicas e sociedades de economia mista são de direito privado. Privado, ok? As fundações públicas que podem ser de direito público ou privado, mas empresa pública e sociedade de economia mista sempre serão de direito privado. Cuidado com isso. Vejam, lei específica cria as de direito público. Então, ela cria as autarquias e cria as fundações públicas de direito público e autoriza a criação das de direito privado. Portanto, as fundações públicas de direito privado são autorizadas, as empresas públicas são autorizadas, as sociedades de economia mista são autorizadas. E quando eu falo que são autorizadas por lei específica, é porque precisa de algo mais. O que precisa? De registro. As autorizadas necessitam do registro na junta competente. Mais uma informação, se falar em prova sobre área de atuação, vai atuar com os índios? Com o que a fundação vai atuar? Educação? A área de atuação da fundação, seja de direito público, seja de direito privado, será definida em lei complementar. Tudo bem? Primeira dica, o artigo que mais caiu até hoje de direito administrativo, dica de número 1. Dica de número 2, vejam só. A segunda dica que eu gostaria de passar para vocês, dica 2, envolve tanto organização administrativa e envolve também um tema importantíssimo, que é controle. Gente, se perguntar na sua prova assim, a administração direta criou a administração indireta. A União decidiu criar, por exemplo, uma autarquia. Vai perguntar na sua prova se existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Deixe-me só responder a Graziele aqui. Graziele, nenhuma é criada por lei complementar. Nenhuma. Nem a fundação, nem a empresa pública, nem a sociedade de economia mista, nem a autarquia. Só a área em que for atuar da fundação necessita de uma lei complementar para aprovar essa área de atuação, mas nenhuma é criada por lei complementar, ok? Todas por lei específica, que é uma lei ordinária. Vamos lá, pessoal? Gente, eu estou tentando ver quais são as maiores dúvidas de vocês, mas é uma revisão final, não é? Então eu tenho 1h30 para te ensinar direito administrativo e eu quero passar várias dicas para vocês. Então, preste muita atenção, eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Eu quero que você tenha o máximo de informações durante essa aula. Por isso que nós já estamos na dica de número 2. Não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta.
não existe hierarquia, ok? O que existe entre a administração direta e a administração indireta? Existe fiscalização, existe controle finalístico, existe supervisão ministerial, existe tutela ou vinculação. Então, veja só, entre a administração direta e a administração indireta, não há hierarquia, não existe hierarquia. O que existe entre a administração direta e a administração indireta? Gente, existe fiscalização, ok? Que é o controle externo, que é a mesma coisa que controle finalístico, que é a mesma coisa que supervisão ministerial, que é a mesma coisa que tutela, e a mesma coisa que vinculação. Então, entre a direta e a indireta, não há hierarquia, não há subordinação. E agora vem a minha primeira composição de direito administrativo. Foi a primeira música que eu fiz para vocês memorizarem isso daqui. Lembrando que a FGV, ela gosta muito de cobrar o termo supervisão ministerial, ok? O termo supervisão ministerial. Então vamos lá, todos aqui agora, escutando o que eu vou falar. Vejam o que eu vou cantar. Entre a direta e a indireta não há hierarquia, mas há o quê? Entre a direta e a indireta não há hierarquia, mas há supervisão ministerial, a vinculação, fiscalização, controle finalístico e tutela. Meu Deus do céu, que voz, que voz! Então, gente, falei para vocês. Olha só, se aparecer em prova a administração indireta, o que existe é fiscalização e todos esses sinônimos aqui. Vou passar meu Instagram, que essa semana nós vamos ter uma live musical. Provavelmente será amanhã, tá? Então, vou passar para vocês aqui agora, @prof.Ana.Blasucci. Faremos uma live musical de administrativo e constitucional pelo meu Instagram. Perfeito, pessoal? A segunda dica é essa daqui. Memorize, memorize. Não existe hierarquia, mas há fiscalização entre a direta e a indireta. Só fazendo um resuminho aqui para terminarmos organização administrativa, você já sabe. As empresas públicas e sociedades de economia mista são de direito privado. Podem prestar serviços públicos, podem explorar atividades econômicas, mas existe diferença entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? A resposta é que existe. O capital da empresa pública é 100% público. Da sociedade de economia mista deve ser majoritariamente público, mas é possível também capital privado. A empresa pública, a forma societária dela, qualquer coisa que você sabe de empresarial, ok? Forma societária de uma empresa pública, qualquer uma.
Forma societária de uma sociedade de economia mista. Sempre uma SA. Sociedade de economia mista, sempre uma SA. Última informação. Rapidinho, vejam só. Quando eu falo de empresa pública e sociedade de economia mista, o pessoal não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Professor, então se eu fizer um concurso para a Caixa Econômica, eu não vou ter estabilidade? Não vai. Professora, se eu fizer um concurso para o Banco do Brasil, eu não vou ter estabilidade? Não vai. O pessoal da empresa pública e da sociedade de economia mista, seletistas. Eles não são estatutários. Portanto, eles não têm a tal da estabilidade que o servidor estatutário tem. O servidor estatutário, ele é estável após 3 anos de efetivo exercício. O seletista nunca será estável. E para finalizarmos nossa dica sobre organização administrativa, entenda uma coisa, anote. Agora não é hora de perguntar, mas por quê? Não tem porquê. Eu vou só falar uma informação para você aqui agora. Seguinte, só anotando, é revisão final. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Se um agente fez algo, ele fez em nome da entidade que ele faz parte. Órgão não tem personalidade jurídica própria. As entidades têm, as autarquias têm, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, mas os órgãos, seja da direta, seja da indireta, não têm personalidade jurídica própria. Tudo bem? Finalizamos a nossa primeira revisão, que foi de organização administrativa. Vamos lá para a minha próxima intuição. A minha próxima intuição, dica de número 3, eu vou fazer um quadro que muita gente faz confusão, pessoal. Vejam só, seguinte. Dica de número 3. Vai sair uma questão disso daqui, viu? Dica 3. Você vai fazer assim: extinção dos atos. Extinção dos serviços públicos. Extinção dos atos, extinção dos serviços públicos. Eu já vou até anotar que isso daqui vai cair, que aí já fica gravado. Depois eu vou e reposto no Instagram. Vai cair. Vai cair. Já deixei até aqui. Será que cai, professora? Vai cair. Vai cair. Extinção dos atos ou extinção dos serviços públicos. Geralmente a gente estuda isso daqui, uma aula só de atos, uma aula só de serviços e acaba virando uma bagunça. Eu quero que você saiba que existem 4 formas de extinguir os serviços públicos, tá? A concessão, vamos colocar aqui a concessão. Extinção dos serviços públicos, concessão. E nós vamos falar de 4 formas que extinguem os atos administrativos. Professora do céu, como que eu vou saber na hora da minha prova se estão falando sobre a extinção dos atos ou se estão falando sobre a extinção dos serviços públicos? Bom, quando for extinção dos atos, vai estar escrito extinção dos atos. Quando for extinção dos serviços públicos da concessão, vai estar escrito extinção da concessão.
Existem 4 formas de extinguir os atos administrativos. Vejam, atos. Vejam, concessão. Tem essa palavrinha na hora da prova, tá? Atos ou concessão. Quais são as 4 formas de extinguir os atos administrativos? Vejam só. Anulação. Anote, anulação. Revogação. Caducidade. Cassação. Ok? Quando eu falo de extinção dos serviços públicos, vejam, eu tenho anulação, rescisão, caducidade e encampação. Gente, vocês não têm noção desse quadrinho aqui. Esse quadro vai fazer um milagre. Professora, eu nunca ouvi falar sobre isso na minha vida. Não sei nem o que você está falando. Tá, mesmo que você não saiba, você vai fixar isso comigo agora. Você vai ser aprovado. Escuta, eu estou te passando as dicas. No último exame, na segunda fase de Direito Constitucional, eu dei um aulão para os meus alunos aí e para o pessoal em geral. Esse aulão, eu falei a súmula vinculante que caiu em prova, que foi uma reclamação constitucional. Gente, muitos falaram, se não fosse o aulão, professora, eu não teria passado. Então, eu estou te dizendo, isso daqui cai muito e às vezes a gente precisa de 2 horas, 3 horas, 4 horas para estudar o que eu vou te falar em 5 minutos, para você acertar com propriedade em prova. Mas eu preciso que você memorize comigo, largue tudo que você está fazendo agora e vai aprender de uma vez por todas isso daqui. Tá? Vejam. Extinção dos atos administrativos. Quando que existe a anulação? A anulação existe quando houver uma ilegalidade. Ilegalidade. Sempre que aparecer em prova ilegalidade, você vai marcar anulação. Gente, pelo amor do Senhor, se aparecer ilegalidade e você marcar revogação, você não me conta. Porque eu estou repetindo. Quer ver? Eu vou repetir. Ilegalidade é anulação. Ilegalidade é anulação. Ilegalidade é anulação. Eu vou marcar para minha aprovação. Ilegalidade é anulação. Se existe qualquer ilegalidade, seja nos atos administrativos, seja na concessão, apareceu ilegalidade, chama-se anulação. Nos dois. Olha que maravilha. Pronto. Nos dois, ilegalidade, anulação. Aproveitando para fazer uma revisão, a própria administração anula os seus atos pelo princípio da autotutela. A própria administração anula os seus atos pelo princípio da autotutela. Professor, o judiciário, quando provocado, também anula ato da administração? Sim. Por quê? Porque existe ilegalidade. Quando eu falo de ilegalidade, é algo grave. Existe ameaça, lesão ou a direito, não pode afastar o controle judicial pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. Então, judiciário, se provocado, anula ato da administração. Não pode afastar o controle judicial. Perfeito? Ilegalidade é anulação. Ok. Vejam só. Continuando.
Se falar na sua prova de revogação, são critérios de oportunidade e conveniência. Revoga-se atos legais, porque não são mais oportunos nem convenientes para a administração. Não são mais oportunos nem convenientes para a administração. Trata-se do chamado mérito administrativo. Mérito administrativo. Gente, falou em prova que permitiram que João tivesse uma banquinha de revista na calçada. A administração não acha mais oportuno e conveniente. Ela revoga. Ela revoga. A revogação se dá por questões de mérito administrativo, porque não acha mais oportuno e conveniente. Somente se revoga atos legais, porque se eles forem ilegais, chama-se anulação, ok? Não é mais oportuno nem conveniente. Revoga. Professora, a própria administração também revoga os seus atos? Sim, chama-se também princípio da autotutela. Autotutela é quando a própria administração anula, quando a própria administração revoga, ok? Aí veja só, se cair na sua prova assim, o judiciário, ele revoga ato da administração. Errado! Judiciário não revoga, porque judiciário não pode ficar falando o que ele acha que é oportuno e conveniente. Judiciário não revoga, judiciário não entra em mérito administrativo, a não ser que ele esteja em alguma função atípica dele de administrar. Ele mesmo revogando uma licitação, tá? O judiciário abriu aí um procedimento licitatório, ele revoga e não tem problema. Mas o judiciário não pode revogar um ato da administração. Ele não entra em mérito. Ele não pode dizer o que ele acha que é oportuno e conveniente. Senão, vai ferir claramente a separação dos poderes. Perfeito? Mais um ponto. Vamos lá. O que é a caducidade em atos administrativos? Caducidade, pessoal, em atos administrativos é quando existe uma lei posterior. Lei posterior incompatível com tal medida. Quando existir lei posterior incompatível com tal medida, chama-se caducidade. Professora, como que eu vou acertar isso na minha prova? Como, professora, que eu vou me lembrar que é lei posterior? Deixe-me dar um exemplo. Permitiram que João vendesse revista pornográfica na rua. Veio uma lei posterior, dizendo que não se pode mais vender revista pornográfica na rua. A extinção do ato se deu por uma lei posterior. Logo, chama-se caducidade. Perfeito? Já tem uma música. Caducidade, calma aí. E o que é cassação? Cassação, o ato nasceu legal, mas tornou-se ilegal. Por que ele tornou-se ilegal? Por descumprimento do beneficiário. Professora, tem como me dar um exemplo sobre cassação? Bem, gente, eu dou um exemplo para vocês sobre cassação. Eu tenho carteira de motorista, mas comecei a passar aí no sinal vermelho, minha pontuação estourou, não é isso? O que eles podem fazer com minha carteira? Cassar.
descumprimento do beneficiário. Eu pedi uma licença para construir aí uma casa. Eu vou lá e mudo totalmente a finalidade. Eles podem cassar. A cassação existe um descumprimento do beneficiário. O beneficiário descumpriu. Então, chama-se cassação. Vamos lá fazer uma revisão. Se falar na sua prova sobre extinção dos atos, eu quero que você olhe na hora da sua prova qual foi o motivo da extinção daquele ato. Se falar que foi uma ilegalidade, está contrário à lei, chama-se anulação. Se falar que é uma questão de mérito administrativo, chama-se revogação. Se falar que existe uma lei posterior que tornou incompatível o ato, chama-se caducidade. Se falar que o ato nasceu legal, mas tornou-se ilegal, chama-se cassação. Então, nós temos aqui anulação, revogação, caducidade e cassação, tá bom? Não se esqueçam destes pontos, pessoal. Por favor, cuidado com isso daqui. Sobre atos, ainda tem mais duas coisinhas que eu gostaria de falar com vocês. Vejam, minhas duas outras apostas. Se falar na sua prova sobre convalidação, o que seria isso daqui? E se falar na sua prova sobre teoria dos motivos determinantes? Mais dois pontos sobre extinção dos atos. O que é convalidação? Às vezes, existe um vício no ato. Só que a administração, ao invés de anular, ela vai convalidar, tornar válido. Quais são os únicos elementos dos atos administrativos que admitem convalidação? Foco. Então, os únicos elementos dos atos que admitem convalidação, foco. O que é foco? Foco é a forma, desde que ela não seja essencial, ok? A forma admite-se convalidação e a competência também admite-se convalidação. Forma e competência. O foco pode convalidar, ok? O foco pode convalidar. A Deusene falou, cassação dá para confundir com anulação. Não, Deusene, sabe por quê? Porque na cassação vai dizer que o beneficiário daquele ato, ele descumpriu. Então nasceu totalmente legal. Tirei minha carteira de motorista normalmente. Só que eu comecei a descumprir. Aí eles vão cassar. A anulação é ilegal desde o início, tá? O ato já nasceu aí viciado. Perfeito? Gente, se falar em prova, convalidação é quando existe um vício sanável. Por exemplo, na competência ou na forma. A administração pode, se ela quiser, convalidar. Porque existe um vício na competência. Não foi a autoridade competente que praticou um ato. Ela pode convalidar, desde que não seja a competência exclusiva. Memorizando, o foco pode ser convalidado, tá? Só a forma e a competência. Todos os demais elementos dos atos administrativos não admitem convalidação. Só o foco. E aí, eu aproveito para cantar uma música do Lucas Luco, agora ao vivo. Vejam só. Se o ato é ilegal, deve anular. Atenção, gente, olha só. Se o ato é ilegal, deve anular.
Se for o foco, pode convalidar. Se for caducidade, é lei posterior. E aí, galera decorou. Ok? Pessoal, mais uma vez. Se o ato é ilegal, deve anular. Se for o foco, pode convalidar. Se for caducidade, é lei posterior. E aí, galera decorou. Você vai ficar com isso na cabeça. Então, vejam só mais um ponto de atos administrativos que eu gostaria de revisar com vocês. O último sobre atos. O que é a teoria dos motivos determinantes? A banca ama isso daí. Vejam só, gente, 1123 ao vivo, estou chocada. Nem me preparei para esse evento, né? Olha aí, mas está tudo ok, maravilha, que maravilha. Reta final está todo mundo acabado, né? Mas vamos com tudo. Vejam, o que é teoria dos motivos determinantes? Meu Deus do céu, como que eu faço para você se lembrar disso? Gente, maravilhoso, né? Eu amava o Cristiano Araújo, ainda gosto das músicas dele, mas era mais ou menos assim, ó, a música. Mentes pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me engana, mais eu te adoro. Quando eu lembrava da teoria dos motivos determinantes, quando eu falava sobre a teoria dos motivos determinantes, eu só me lembrava dessa música. Mentes pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Por que mentes pra mim? Gente, eu quero que vocês se lembrem da teoria dos motivos determinantes. Quando a administração pública dá um motivo falso em relação a um ato, o ato será nulo. Então, vejam só. A administração, né? Veja aí, uma pessoa foi lá e me demitiu, eu sou servidora pública, porque eu só vivo nas redes sociais. Nem redes sociais eu tenho. Eu provei isso daí. Mentira da administração. Se ela mentir, teoria dos motivos determinantes. O ato será nulo. Sempre que o motivo for falso, o ato será nulo pela teoria dos motivos determinantes. Tem que trocar essa música. Mentes pra mim, o ato será nulo. Quanto mais você mente, mais será nulo. Acabei de inventar, gente. Desculpa, mas hoje vocês têm que lembrar disso daí. Teoria dos motivos determinantes. O motivo é falso ou inexistente, o ato é nulo. Por isso que quando você virar advogado, você percebeu que o motivo foi falso e o servidor foi demitido, você vai pedir a reintegração dele no cargo público. A reintegração, tá? Então, teoria dos motivos determinantes, quando o motivo for falso, o ato será nulo pela teoria dos motivos determinantes. Beleza, pessoal? Pronto, sobre atos eu gostaria de falar isso com vocês. Agora, extinção dos serviços públicos. Eu disse na primeira dica que o artigo que mais caiu foi o 3719, mas o assunto que mais cai, o assunto de direito administrativo, chama-se serviços públicos. Principalmente a Lei 8987, tá? Despenca em prova a Lei 8987. E sobre a 8987, o que cai com frequência? A extinção da concessão de um serviço público. O poder público, ele delega para uma concessionária prestar um serviço público. Se ela prestar de forma inadequada,
tem extinção. Se existir interesse público, tem extinção. Se existir ilegalidade, tem extinção. Se existir descumprimento pelo poder público, tem extinção. Você tem que saber quais são aí as extinções e saber relacionar na hora da prova. Ilegalidade, sempre anulação. Isso daqui não vai me dar problema, ok? O meu problema pode ser esses três aqui, ó. O que é encampação? Encampação, o motivo sempre será interesse público. Nós vamos escrever com E mesmo, tá? Interesse público. Professora, por que você está escrevendo com E? Por que você está matando a língua portuguesa? Porque eu dou aula de direito, pessoal. Então, de vez em quando eu faço isso, eu mato a língua portuguesa. Quando aparecer em prova que o motivo da extinção foi interesse público, você vai marcar encampação. Pronto. Ninguém se lembrava dessa palavra, eu pensei nesse macete. Interesse público, encampação. Se falar na sua prova assim, a administração quer extinguir aquela concessão de serviço público por motivos de interesse público, encampação, tá? E para isso necessita de uma lei autorizativa. Necessita de uma lei autorizativa. Perfeito? Encampação, motivos de interesse público. Interesse público, não se esqueça disso. Não dá para confundir, não dá de jeito nenhum com as demais, ok? Vai aparecer essa palavra necessariamente na sua prova, necessariamente, ok? Maria Eliane perguntou se na encampação tem indenização. Sim, viu, Maria Eliane? Tem sim. Isso, é indenizado, perfeito. Vejam, agora nós vamos ficar na dúvida entre a caducidade e a rescisão. O que é caducidade? É o descumprimento pela concessionária. Descumprimento pela concessionária. Quando a concessionária descumprir, chama-se caducidade. Descumprimento pela concessionária. Professora, é a que mais cai em prova? Filho, falou que a concessionária está prestando serviço de forma ineficiente, que a concessionária está atrasando, que a concessionária não está regular, tá? Nós estamos falando da caducidade, descumprimento pela concessionária. Quem vai pedir a caducidade é o poder público, porque quem está descumprindo é a concessionária. Concessionária descumpriu, é caducidade. Perfeito? Vejam só então. Aqui, cuidado, porque não basta falar descumprimento pela concessionária. Necessariamente tem que dar o direito à ampla defesa e o contraditório. Ok? Ampla defesa e contraditório. Gente, muita atenção aqui agora. Quando fala em prova descumprimento pela concessionária, necessita de dar aí uma oportunidade para ela se defender, uma oportunidade para ela regularizar isso daí. Não é isso? Se ela está descumprindo, se chama caducidade. E se for o poder público quem estiver descumprindo, então a ADM descumpriu. Descumprimento pelo poder público. Se o poder público descumpriu, isso se chama rescisão. Poder público descumpriu, chama-se rescisão.
tá? Então, quem pede a rescisão, se é o poder público quem está descumprindo, a concessionária que pede. Só que aqui, para a concessionária conseguir rescindir, que é o descumprimento pelo poder público das obrigações, necessita de uma sentença judicial transitada em julgado. E pelo princípio da continuidade do serviço público, então só é possível a rescisão pelo princípio da continuidade do serviço público, só é possível a rescisão após sentença judicial transitada em julgado. Então, vamos repassar isso daqui. Vejam só. Apareceu em prova ilegalidade, chama-se anulação. Apareceu em prova interesse público, isso se chama encampação. Apareceu em prova descumprimento pela concessionária, começa com C. Caducidade. Existiu descumprimento pelo poder público, isso se chama rescisão. Perfeito? Anulação, rescisão, caducidade, encampação. Anulação, rescisão, caducidade, encampação. Professora do céu, não tem um macete em relação a isso daí? Nada, nada, nada? Como que eu vou me lembrar na prova da extinção da concessão? Vamos lá. A ADM descumpriu, rescisão, concessionária descumpriu, caducidade se for interesse público, eu não vou me esquecer da encampação. A ADM descumpriu, rescisão, concessionária descumpriu, caducidade se for interesse público, eu não vou me esquecer da encampação. Mais uma vez, a ADM descumpriu, rescisão, concessionária descumpriu, caducidade se for interesse público, eu não vou me esquecer da encampação. Ok, pessoal? Então, um quadrinho aqui que mata. Por quê? Porque veja que existe caducidade nas duas. Aí a pessoa na hora da prova fica, mas de caducidade não era descumprimento pela concessionária? Mas é em serviço público. Em atos administrativos, caducidade é quando tem uma lei posterior incompatível com o ato, tá? E tem mais duas informações que eu gostaria de passar para vocês sobre serviços públicos. Vejam só. Quais são? Ah, tá. Deixa-me ver aqui. Eu sei que vocês estão colocando, professora do céu. Como que eu memorizo essa música? Lá no meu canal do Telegram, eu tenho uma lista só de músicas. Hoje eu vou atualizar, que eu tenho mais 3 agora, tá? E aí eu deixo pra vocês, ok? Nem que seja só pra ler mesmo. Ler, que isso aí ajuda bastante. Está aqui meu canal do Telegram. Perfeito? Gente, vamos lá. Quais são as duas informações sobre extinção dos serviços públicos que eu gostaria de falar para vocês? A primeira eu já falei, anulação, rescisão, caducidade, encampação. Sobre concessão, tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Nós temos uma novidade de acordo com a nova lei de licitação. Novidade. Hoje é possível que se delegue a concessão e se faça mediante uma licitação, tem que ter licitação, tá? Na modalidade concorrência, ou diálogo competitivo. Professora, qual que é a novidade? Gente, antes da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, poderia
a licitação só ser na modalidade concorrência, concessão sempre concorrência. Hoje nós temos a novidade, é possível que se faça na modalidade diálogos competitivos, que é uma nova modalidade de licitação previsto na Lei 14.133, tá bom? Diálogos competitivos. E aí, esta seria a minha segunda dica sobre concessão do serviço público. A terceira dica é outra novidade. Gente, eu estou sentindo, eu até sonhei com isso daqui. Eu sonhei que cairia o artigo 6º, parágrafo 4º da 8987. Artigo 6º, parágrafo 4º da 8987. Vamos lá, é a minha aposta em relação a serviços públicos. O que fala a Lei 8987? Bom, o artigo 6º, parágrafo 4º, trouxe uma novidade e eu vejo caindo em prova assim. Gente, não pode interromper, vou colocar até aqui um proibido, tá? Proibido interromper o serviço público por causa de um inadimplemento do usuário, tá? Em alguns dias. Então, vamos lá. Não pode cortar a luz. Exemplo, a luz, tá? Meu Deus do céu, não sei desenhar uma luz. Luz. Pronto. Mais fácil. Luz. Não pode cortar a luz. Um exemplo, tá? Mas entra aí na prestação do serviço público. Luz, água e etc. Não pode cortar a energia em alguns dias. Isso agora está expresso na Lei 8987. Então, por inadimplemento do usuário, eu não paguei a continha de energia. Será que eles podem cortar hoje? Hoje, pessoal? Não pode. É feriado. Será que eles podem cortar domingo? Não pode. Então, se eu não paguei a conta de energia, nós sabemos que é possível a interrupção do serviço após prévio aviso, tá? Tem que avisar. E aí, pessoal, nós temos agora na lei alguns dias em que não é possível cortar aí essa prestação do serviço público por inadimplemento do usuário, porque não pagou a conta. Quais são esses dias? Vejam, os dias são sexta, sextou, ok? Sexta não pode. Sábado, domingo. Acho que aqui a maioria não teria dificuldade. Talvez o problema seria nesse daqui que eu vou passar. Nem feriado. Ok, eu acho que a maioria também acertaria numa boa. Agora, o meu medo é aparecer em prova assim, ó. Dia anterior a feriado. Gente, no dia anterior ao feriado também não pode cortar. Então, nós sabemos que hoje é feriado, terça-feira. Eles não poderiam cortar a luz ontem, segunda. Por quê? Porque era véspera de feriado. Então, a banca ela gosta de cobrar um casinho, vai contar uma história de um rapaz que não pagou a sua conta de energia, a luz. E aí, a administração pública está resolvendo cortar essa energia dele. E é um dia anterior ao feriado. Você vai marcar. Não é possível a interrupção. Nem sexta, nem sábado, nem domingo, nem feriado, nem dia anterior ao feriado. É só você se lembrar dos dias que você gosta. Eu amo sexta, eu amo sábado, eu amo domingo, eu amo feriado e eu amo o dia anterior a feriado. Nessas hipóteses, gente, não é possível interromper
a prestação do serviço público, tá? Não é possível interromper a prestação do serviço público. Perfeito? Vamos lá? Vamos fazer uma revisão deste quadrinho aqui? Vejam só. Seguinte. Sobre o nosso quadrinho, vou pegar aqui o apontador. Vejam. Existe tanto extinção dos atos, quanto existe extinção da concessão. Eu vou saber em prova porque em atos vai estar escrito atos, em concessão vai estar escrito concessão. Ilegalidade, anulação, não é mais oportuno nem conveniente, revogação. Existe uma lei posterior incompatível com o ato, caducidade. O beneficiário descumpriu, cassação. Quando falar em prova que o motivo, por exemplo, para demissão, para anulação de um ato, não é isso? Que o motivo ali para revogação, que o motivo foi falso, que a administração mentiu. O ato será nulo pela teoria dos motivos determinantes. Além disso, a administração pública, ela, ao invés de anular, ela pode convalidar, tornar válido, se existir vício na forma ou na competência. Não pode causar lesão ao interesse público, nem prejuízos a terceiros. Vamos agora para a extinção da concessão. A anulação é quando existe ilegalidade igual nos atos administrativos. Encampação é por motivos de interesse público. Interesse público tem que ter uma lei autorizativa. Caducidade é descumprimento pela concessionária, o poder público vai lá e pede a caducidade, tem que dar o direito à ampla defesa e contraditório. Rescisão é descumprimento pelo poder público. Então, a caducidade, a concessionária pede a rescisão porque o poder público está descumprindo, mas necessita da sentença judicial transitada em julgado, ok? Na concessão, nós temos duas novidades. A primeira, que hoje tem a previsão de outra modalidade de licitação, diálogo competitivo. E a segunda é que não pode interromper a prestação do serviço público por inadimplemento do usuário sexta, sábado, domingo, feriado ou dia anterior ao feriado. Perfeito, pessoal? Gente, vocês não têm noção. Esse quadro que eu passei para vocês, geralmente a gente fala em 2, 3 aulas, tá? Já esquematizei. Já está tudo aqui. Eu só quero que você memorize isso para você ir fazer sua prova e acertar pelo menos 4, 5 questões de administrativo. Vai cair isso daqui, ó. Já deixei, já tirei o print. Perfeito? E outra coisa, pessoal, deixe-me pedir uma coisa para vocês. Eu pedi essa aula hoje para fazer essa revisão de direito administrativo, feriado, pessoal. E eu gostaria que vocês tirassem aí um print da aula, uma fotinha, tá? E postasse lá no seu Instagram. Tenho vergonha, professor, de falar que eu estou estudando. Vergonha de falar que está estudando? Isso não é motivo de vergonha, não? Tá? Pode postar uma fotinha aí da sua professora assistindo uma aula de direito administrativo. Eu vou ficar muito feliz. Me marque Prof. Ana Blasucci e marque também o Grão AB, tá bom? Vou ficar muito feliz e vou repostar todos terminando aqui a aula. Vamos para outra dica? Vamos lá. Dica de número 4. Tem tanto tempo que não cai isso daqui que eu acho que vai ser agora que a FGV vai cobrar. Eu vou colocar também aqui, muita atenção, tá?
atenção em relação à dica de número 4. Pessoal, pediram para eu fazer uma pose para printar. Ok? Vamos lá. Dica de número 4. Cara, vamos ver. Essa questãozinha aqui, você está achando que vai cair tudo? Não tô achando que vai cair tudo, não. Veja que eu marquei a 3, que eu estou achando que vai cair. E essa 4 aqui, meu Deus do céu, tem que cair. Gente, existe tanto o provimento originário, que é a nomeação, e existe o derivado. O derivado é aquele negócio assim, ó, reintegração, reversão, recondução, readaptação. Eu acho que na prova eles vão colocar um caso concreto, por exemplo, de um aposentado que cessaram os motivos da sua aposentadoria e ele voltou. Como que se chama a volta do aposentado? Como que se chama a volta de uma pessoa que foi demitida de forma injusta? Se você não memorizou até hoje, o momento é agora, tá? E eu peço, por gentileza, quem conhece as minhas músicas, já colocar aí no chat essa música que eu vou cantar já já para vocês, para todo mundo acompanhar. Se tem uma música que compensa você memorizar, é essa. Eu vou te ensinar como distinguir a reversão da readaptação, da recondução. E aí, veja só agora na tela. Sobre servidores públicos, vamos lá. Nós temos a reversão, nós temos a reintegração, nós temos a recondução, e nós temos a readaptação. Ok? Reversão, reintegração, recondução e readaptação. Reversão, reintegração, recondução e readaptação. Professora, eu não consigo gravar a música quando você canta. Gente, mas precisa ouvir 1000 vezes, tá? Tá lá de bobeira, tá dormindo, coloca a musiquinha. Está saindo com boy, coloca a musiquinha, fala, nossa, tem uma cantora agora, você nunca ouviu falar? Meu Deus do céu, ela canta demais, você precisa de ver. Olha aí, modulação, e daí, meu Deus do céu. Tá, vejam só. Aí você fala, eu também, gente, não consigo memorizar uma música quando eu escuto só uma vez ou duas, não. Tem uma música agora que está na minha cabeça, pelo amor de Deus, eu não tenho paz mais. Que é assim, ó, eu tô quase fazendo uma música com ela. Au! Late coração, cachorro, late coração. Au! Late coração, cachorro, late coração. Eu escutei no mínimo umas 1000 vezes para lembrar disso daí, mas também eu não esqueço mais. Uma vez que você conseguiu memorizar, nunca mais você esquece. Nem que você queira. Nem que você queira. E agora eu estou viciada nessa música. Vejam só, vamos lá. Reversão, reintegração, recondução, readaptação. Aí, gente, só fofocando que eu ainda não fiz a música não, mas eu vou fazer hoje. Vocês se lembram que eu falei que é imprescritível a racismo e ação de grupos armados? Ração cachorro, alguma coisa assim. Calma, hoje eu faço essa música aí, tá? Para lembrar da ração que é imprescritível lá em direito constitucional. Mas volta, estamos falando de direito administrativo. Eu falei isso daqui porque eu sou ansiosa e fofoqueira. E aí eu já estava querendo mostrar para vocês a minha ideia de como será essa música que eu ainda tenho que lançar antes de domingo, tá bom? Vamos lá. Reversão, reintegração, recondução e readaptação. Gente, se falar em prova da volta do aposentado, a volta do aposentado. Qual aposentado? Aquele que se aposentou voluntariamente ou aquele que
se aposentou por invalidez, mas cessaram os motivos da aposentadoria. A volta do aposentado sempre se chamará reversão. É a volta do aposentado. Cuidado, aquele aposentado compulsoriamente, ele não pode voltar. Beleza? Ele não pode voltar. Agora, o aposentado voluntariamente e o aposentado por invalidez, porque cessou o motivo de sua invalidez, a volta do aposentado chama-se reversão. Perfeito? Continuando. Reintegração é a que mais cai em prova. Gente, quando eu falo de reintegração, é aquele servidor que volta. Por quê? Qual foi o motivo da volta dele? Porque ele foi demitido de forma injusta. Quando a pessoa ela é demitida de forma injusta, por exemplo, por um motivo falso, e volta, a volta dele se dá pela reintegração, tá? E ele tem direito à indenização, ressarcimento de todas as vantagens. A volta do demitido de forma injusta chama-se reintegração. Recondução. Já falo, vamos pular. Readaptação. A readaptação é quando existe uma limitação física ou uma limitação mental. A administração vai readaptá-lo. Ele estava aqui, ela coloca ele aqui. Por quê? Porque ele sofreu uma limitação física, ele sofreu uma limitação mental. Tá? Professora, e se ele sofreu uma limitação física, que foi tão física, mas tão física, mas tão física, que ele não consegue mais nem prestar o serviço? Aí ele é aposentado por invalidez. Professora, e se ele sofreu uma limitação tão mental, que é tão mental, que é tão mental, aposenta por invalidez. Agora, se ele sofreu uma limitação física, consegue readaptá-lo, ok? Desde que não seja aí uma situação de aposentadoria por invalidez. Ou se ele sofreu uma limitação mental, também é um caso de readaptação aí a um cargo compatível com os mesmos valores e etc. Readaptação foi limitação física ou mental. A recondução, ela decorre ou por reintegração ou por inabilitação em estágio probatório. Ok? Exemplo. Aqui é Maria. Maria, ela é procuradora do Estado. Ok? Ela pediu a vacância. Gente, isso aqui acontece mais na teoria, tá? Na prática é muito difícil de acontecer. Pediu a vacância e tomou posse aí em outro cargo, tá? Por exemplo, de auditor. Só que ela odiou. E durante o estágio probatório, ela quer voltar ao cargo anterior. Isso se chama recondução. Ou então ela não conseguiu passar pelo estágio probatório, os 3 anos. Ela volta para o cargo anterior, ela pode pedir essa volta para o cargo anterior, chama-se recondução, tá? Isso daí, gente, mais na teoria, ok? Mais na teoria, fechou? Então, é isso daqui que nós temos. Ou a outra possibilidade é se existir uma reintegração. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a professora Roberta aqui, neste cargo A, ok? Ao lado, nós temos a Raquel, em outro cargo, o B. Roberta foi demitida de forma injusta.
Roberta foi demitida de forma injusta. A Raquel ocupou o cargo da Roberta. Só que você, como excelente advogado, conseguiu reintegrar a Roberta, porque ela foi demitida de forma injusta. E aí, pessoal, vejam só, a volta da Roberta chama reintegração, tem direito à indenização. E a volta da Raquel chama-se recondução. Lembrando que a Raquel está voltando porque decorreu da reintegração da Roberta, tá? E quando eu falo de recondução, não há indenização alguma. A recondução decorre de reintegração ou a recondução decorre de inabilitação em estágio probatório. Inabilitação em estágio probatório. Perfeito, pessoal? Vamos lá, então. Muita calma. Falou em prova no casinho que o aposentado voltou. Seja por invalidez, seja por voluntariamente, não é? Aquele aposentado voluntário. Chama-se reversão. Falou em prova que voltou aquele que foi demitido de forma injusta. Chama-se reintegração. Ok? Falou em prova que decorreu de uma reintegração ou de uma inabilitação em estágio probatório. Chama-se recondução. Falou em prova que sofreu uma limitação física ou uma limitação mental. Chama-se readaptação. E aí, os alunos colocaram aqui a musiquinha, que maravilha. Vejam só, é a música que eu mais gosto, tá? Já pronto, falei, a música que eu mais gosto é essa. Fica mais ou menos assim. Reverto aposentado, olha só. Reverto aposentado, reintegro demitido, reconduzo inabilitado, aproveito disponível. E se eu me limitar, readaptar. Mais uma vez. Reverto aposentado, reintegro demitido, reconduzo inabilitado, aproveito disponível. E se eu me limitar, readaptar. Gente, uma música da Ludmilla. Ludmilla, maravilhosa essa música, maravilhosa Ludmilla, que a gente consegue, em poucas palavras, lembrar da reversão, da reintegração, da recondução, da readaptação e ainda do aproveitamento. Quando o servidor está lá disponível, não existe um cargo vago, não é isso? E depois passa a existir, a administração aproveita o disponível, certo? E aí nós temos mais um pouquinho aqui, eu acredito que essa dica que eu vou passar possa cair tanto em administrativo quanto constitucional, mas tem mais um ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre servidores públicos. Só vai escutando que agora não tem decoreba, tá? Não tem decoreba agora. Agora é só entender. Primeiro ponto, se falar na sua prova de visão monocular, aquele que enxerga só de um olho, tá? Visão monocular, ele tem o direito de participar às vagas destinadas aos deficientes, tá? Um concurso público, ok? Portador de visão monocular tem o direito de participar de se candidatar como deficiente às vagas de um concurso público. Só que, por sua vez, o portador de surdez unilateral, que é aquele que escuta só de um lado, unilateral, ele não pode participar como deficiente, ok?
as vagas destinadas aos deficientes não abrange aquele que tem surdez unilateral. Então, em prova, portador de visão monocular, sim. Surdez unilateral, não. Portador de visão monocular, sim. Surdez unilateral, não. Tá? Vocês sabiam sobre a surdez unilateral? Coloque aí, sim ou não. Sabia ou não sabia? Gente, aí nunca caiu em prova, tá? Sobre a surdez unilateral. Derrubaria 99% dos candidatos. Visão monocular, posso participar como deficiente, as vagas destinadas aos deficientes em concurso público. Surdez unilateral, não. Ok? Entendimento do STJ. Continuando, vejam. Duas súmulas já, duas dicas, ok? Outra dica. Se falar em prova sobre, deixa-me colocar aqui, o servidor inativo. Servidor inativo. Gente, quando fala em provas sobre o servidor inativo, está falando sobre o aposentado. O aposentado, ele tem direito aqui de receber normalmente o auxílio alimentação? O que vocês acham? Ele tem o direito de receber o auxílio alimentação? Professor, aquele aposentado, será que ele continua recebendo o auxílio alimentação? Só você abrir a súmula vinculante de número 55. A súmula vinculante número 55, isso caiu na segunda fase de direito administrativo, diz que o direito ao auxílio alimentação não se estende ao servidor inativo, ao aposentado. Não. Súmula vinculante 55. Não se estende ao servidor inativo. Não, não, não. Tá? Então, cuidado com isso daqui, importantíssimo para a sua prova, porque muita gente acha que se estende e, na verdade, não se estende ao servidor inativo. Ok, pessoal? Muita atenção. E aí, eu vou chamar alguém para me ajudar, né? Ele sempre aparecendo, ele ama aparecer na aula e ele vai te explicar muito bem o que é isso. O que é isso que eu estou falando? Vejam só, eu, Giuseppe, já estou velhinho, me aposentei, só que eu estou muito triste, eu estou chorando porque eu não tenho direito ao auxílio alimentação mais. Poxa vida. É isso, pessoal. Eu não tenho mais direito ao auxílio alimentação, porque eu sou um servidor inativo. Eu sou aposentado, tá bom? Volta. Vejam só. Continuando. Pessoal, além disso, nós temos que saber mais uma coisa. Outro ponto interessante sobre a matéria, já falamos de 3 súmulas aqui nessa brincadeira, tá? E eu tenho mais 3 minutos para te falar das demais. Se falar na sua prova o seguinte, isso pode cair nas 2 matérias. Se necessita de um depósito prévio ou arrolamentos prévios, depósito prévio ou arrolamentos prévios para admissibilidade de recursos administrativos, você vai dizer que, olha só, é inconstitucional se a administração pública exigir um depósito prévio, um arrolamento prévio para admitir um recurso administrativo. Isso será inconstitucional. Vai absorvendo as informações. Nós vamos tirar 3, 4 questões dessa aula. 3, 4 questões dessa aula. Então, corta. Não pode exigir depósito prévio, tá? Atenção em relação a isso daí. Súmula vinculante 21.
Que mais? Gente, esse daqui é interessante. Já caiu muito na segunda fase, está na hora de cair na primeira fase sobre o diploma, tá? Vamos colocar aqui súmula 266 do STJ. O diploma ou a habilitação para o exercício de um cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição de um concurso público. Por exemplo, eu estou no 10º período de direito, eu ainda não tenho diploma de nível superior, nem em direito. E aí eu faço um concurso para analista judiciário, que requer o diploma em direito em nível superior. Tá, eu preciso demonstrar na inscrição do concurso público? A resposta é que não. Eu mostro isso daí na posse. O diploma ou a habilitação para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição do concurso público. Beleza? Continuando, vejam só. Agora, eu acho que nós vamos acertar uma questão aqui. 3 súmulas, tá? As mais novas que nós temos de direito administrativo. A primeira, súmula 591 do STJ. A segunda, súmula 592 do STJ. A terceira, súmula 611 do STJ. Quando eu falo da súmula 591 do STJ, eu quero que você saiba que é permitida a prova emprestada. Prova emprestada no processo administrativo disciplinar. Então, aqui no processo administrativo disciplinar, eu quero pegar aqui, pedir emprestado uma prova lá do penal. É possível? É possível a prova emprestada. Ninguém é egoísta. É possível a prova emprestada. Mas veja só quais são os requisitos. Quais são estes requisitos? Os requisitos são justamente ser autorizada pelo juízo competente, e, além disso, tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa. Contraditório mais ampla defesa. Perfeito? Deve respeitar o contraditório e a ampla defesa. Além disso, deve ser autorizada pelo juízo competente. Súmula 592. O excesso de prazo. Se falar na sua prova que o processo administrativo não terminou no prazo adequado previsto na Lei 8.112, esse excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar necessariamente vai causar nulidade? A resposta é que não. Só causa nulidade o excesso do prazo se houver demonstração de prejuízo à defesa. Ok? Só se demonstrar prejuízo à defesa. Súmula importante, viu? Súmula importantíssima para a sua prova. Continuando, vejam só. Além disso, pessoal, nós temos a súmula 611 do STJ. Essa, se cair em prova, também é um desastre. Denúncia anônima. Quando eu falo sobre a denúncia anônima, se é possível, se é permitida a instauração de processo administrativo com base em denúncia anônima, você vai dizer que sim, viu? Sim,
É possível a instauração do processo administrativo com base em denúncia anônima. Sim, mesmo, professora. Eu jurava que a resposta era não. É possível, gente. E se eu fosse o examinador, eu cobraria a súmula 611, se eu estivesse com o espírito ruim. Mas como eu não estou, com o espírito ruim, a banca não estará, talvez ela não cobre a 611. Mas se tiver também, você vai acertar. Você sabe que é possível denúncia anônima para instauração de processo administrativo disciplinar, tá? Desde que tem que ter motivação, deve ser motivada, e com amparo em uma investigação ou sindicância. Ok? Ou com amparo em investigação ou sindicância. É possível a denúncia anônima desde que haja motivação, esteja amparado em uma investigação ou uma sindicância, tá? Ou em uma sindicância. Meu Deus do céu, meu tempo acabou. Diretor, deixe-me só 4 minutinhos, só mais 4, por gentileza. 4, tá bom? Vamos lá. Só mais 4 minutinhos, pessoal. Terminei sobre servidores públicos, o que eu queria. Para finalizarmos, responsabilidade do Estado. 90% das vezes, isso é um macete, viu? Às vezes dá certo, às vezes não. Mas 90% das vezes, a resposta em prova é responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva do Estado? É aquela que dispensa a comprovação de dolo ou culpa. Ok? O que é a responsabilidade objetiva? É aquela que dispensa dolo ou culpa. Leia o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Faça essa leitura. Geralmente é ele que cai. Geralmente o que cai em prova, além da responsabilidade objetiva, é a junção. Responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo? A teoria do risco administrativo é quando se admite excludente de responsabilidade do Estado. Por exemplo, uma culpa exclusiva da vítima. Pessoal, no caso de ação, a responsabilidade dos entes ou das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, como concessionárias, empresas públicas, sociedades de economia mista, no caso de ação e no caso de uma omissão específica, a responsabilidade será objetiva, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa baseada na teoria do risco administrativo, que admite excludente de responsabilidade quando houver, por exemplo, culpa exclusiva da vítima. Para finalizar, a última dica sobre responsabilidade. Existe a chamada e não foi cobrada teoria da dupla garantia. Quando eu falo de teoria da dupla garantia, atenção, atenção. A vítima tem o direito de cobrar do ente, da entidade, responsabilidade no caso de ação objetiva. É a primeira garantia da vítima cobrar do ente ou da entidade. A segunda garantia é do servidor, por exemplo, o servidor, só ser cobrado pelo ente. Esta é a segunda garantia. O servidor também possui esta garantia. É isso que eu quero que você saiba. Ele também possui esta garantia de só ser cobrado pelo ente. Porque senão, pessoal, como que o servidor vai trabalhar em paz?
Eu sou policial, mas eu estou morrendo de medo de dar um tiro, porque se eu der um tiro, eu vou ser responsabilizado. Eu sou auditor, estou morrendo de medo de fiscalizar, porque se eu fiscalizar, vou entrar com uma ação contra mim. Gente, o servidor também tem a garantia de ser só cobrado pelo ente, porque ele estava no exercício de suas funções. Perfeito? Aí você tem que saber o seguinte, saiba o seguinte. Bom, o STF não admite que a vítima entre diretamente contra o causador do dano. Não admite que se entre diretamente contra o causador do dano, pela teoria da dupla garantia. Duas! Da vítima cobrar do ente e do servidor só ser cobrado pelo ente em uma ação regressiva. Pessoal, se eu pudesse, eu ficava 6 horas com vocês, mas infelizmente meu tempo acabou. Eu sei que dessa aula nós vamos ter 3 ou 4 questões, se Deus quiser, teremos 1h30 para te falar de direito administrativo, para deixar já tudo organizadinho. Agora, leia mais uma vez, memorize, vai com essa informação para a sua prova que vai dar muito certo. Gostaria de agradecer 1.300 pessoas me assistindo agora, pelo carinho de vocês, pela confiança. Muito obrigada. Sem vocês, essa aula não existiria e que Deus abençoe muito. Que eu tenha sido usada por Deus para te dizer essas questões de prova, para facilitar a sua vida, para você ser aprovado e para, com certeza, mudar toda a sua vida, toda a sua história com essa prova que tem tudo para ser a melhor prova da FGV. Você está cansado, você está cansada, você está no limite. Mas isso significa dizer que você está no caminho certo. Você deu o seu melhor, continue dando o seu melhor na reta final, não desanime. Se estiver muito perturbado, muito perturbada, ligue uma música, dance até o chão, ou então pule na piscina, volte depois e continue a estudar. Os 4 últimos dias são essenciais, 4 últimos dias essenciais para aprovação, que é o momento que você está fazendo a revisão. Estou torcendo muito por vocês. Vou fazer a minha live musical provavelmente amanhã. Siga-me aí no canal do Telegram e tenho que agradecer por esse carinho que vocês têm e essa confiança. Tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem não pegou muito essa aula, eu tinha só 1h30, tentei revisar tudo o que eu pude. O que você vai fazer? Vai fazer a leitura ou assisti-la novamente, porque acredito que nós teremos algumas questões na prova desta revisão geral. Ok, meu povo? Deus abençoe a vida de vocês. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.